Isso aí, pessoal. Dando continuidade aqui então, né, nossas aulas aí, o que está faltando para a gente aí, né? Falta aqui para a gente a introdução, a justificativa, tá? E vamos colocar aqui os resultados, tá? As considerações finais a gente não vai precisar nos ater a isso, tá? Que é uma proposta e de projeto, né? Bom, o que a gente já tem aí, que a gente foi tentando construir ao longo do semestre, né? A gente começou com duas atividades aqui de revisão bibliográfica, né? Os objetivos que certamente são simples, porque é na parte de recuperação de uma área, né? Então ele é bem similar a todos aí, né? A metodologia que a gente fez ali um estudo, né, um mapa mental nos métodos de recuperação de áreas degradadas, e aí a partir desse conhecimento das diversas formas de recuperação vai ser escolhido um ou o mais adequado para a regularização ambiental dessas propriedades rurais, né? Então isso aqui a gente já tem também, né? Então o que ficou faltando para a gente aí? Justamente aqui os objetivos, a introdução, a justificativa, né, e os resultados, tá? Que eu vou falar disso aqui agora então. Bom, o que é a introdução? Eu geralmente, né, quando eu acabo orientando o pessoal, e aqui não deixa de ser uma forma de orientar a elaboração desse trabalho, que minha participação foi quase ínfima aí, né? O que eu falo? A introdução é a última coisa a se fazer. Por quê? Porque a gente vai pegar basicamente o quê? Um parágrafo de cada um dos itens que a gente colocou aqui, né? Um parágrafo lá, vamos pensar ali da revisão bibliográfica, os itens mais importantes, né? Então um parágrafo de um determinado conceito, um outro parágrafo de um determinado conceito, né? Vamos lembrar que assim, a gente vai fazer uma introdução, é como se fosse a nossa, para um leitor, né, instigar ele a querer ler nosso trabalho, né? Então você vai pegar alguns conceitos iniciais, essenciais, para que uma pessoa também que não seja da área consiga entender, né, o que você quer dizer, né? Então você entra com um conceito simples, tá? Na parte da revisão bibliográfica, expõe o seu objetivo geral também para eu entender, né? Para o leitor entender, é isso que ele quer dizer, são esses conceitos são importantes e ele quer fazer isso daqui, né? E depois falando um pouco também do que? De como que você vai fazer isso, bem superficial, né? Ao fazer isso, uma página já vai ser o suficiente, tá? Dentro da introdução, a gente vai poder fazer o que? A gente pode pôr aqui a justificativa junto, tá? Então, se você quiser começar a fazer a justificativa antes da introdução, existem trabalhos que a introdução não existe justificativa, vamos dizer, um item chamado justificativa, mas a justificativa já está dentro do tema lá, né, do subitem introdução, né? Então você pode utilizar isso, né? Então a introdução basicamente é inserir um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Um pouco da justificativa, um pouco do objetivo geral, né? Citar um pouco da metodologia, como você fez isso, né? E os resultados de uma forma bem simples assim, né? Não vai nem, vamos dizer assim, queimar na largada, falar muita coisa, mas só deixar aquele, vamos falar assim, aquele gostinho de quero mais para a pessoa que a partir dessa leitura da introdução vai ter uma ideia geral do seu trabalho. E tem que ter, vamos dizer assim, um bom trabalho, ele vai instigar a pessoa a querer ler mais, entendeu? Esse é, vamos dizer assim, o desafio aí
de uma boa introdução, né? E aí, em termos de extensão, uma página e meia, se tiver justificativa junto, é mais do que suficiente, tá? Não precisa muito mais do que isso. Por que a gente fala só para deixar por último? Porque a gente já fez tudo. A gente já começa com os objetivos, vai fazendo aqui nossas revisões bibliográficas, faz a metodologia, estuda os métodos existentes, aplica isso, já tem os resultados. Então, seu trabalho, basicamente, né, vamos dizer assim, ele já está pronto, porque você já falou o que você quer fazer. Você já explicou a forma de como vai fazer. E de fato fez. E já colheu os resultados. Então o cerne, a espinha central do seu trabalho está pronto. O resto, vamos dizer assim, são informações que vão subsidiar, vão ajudar em tudo isso aqui, né? A revisão bibliográfica da metodologia, de onde que vem isso que você está falando? É realmente isso? Não, né? Os objetivos, os conceitos, que aí é a parte de revisão bibliográfica, tá? Então, a introdução agora, que é a hora dela, né? Vamos dizer assim, eu sempre sugiro deixar por último, né? A gente tem também aqui, né, a justificativa. E aí a justificativa o que é? Vamos dizer assim, vender seu peixe, né? Vamos vender aí a ideia, né? Vamos pensar que esse projeto a gente vai buscar viabilizar ele, né? Porque eu compraria essa ideia, porque eu executaria, né? Qual é a importância disso, né? Esse tema é um tema importante, é um tema fundamental, ele é diferenciado, né? Qual que é a importância desse trabalho? Qual que é a importância dessa sua proposta para a sociedade, para o meio ambiente, né? Como um todo. Então, a partir dessa importância aqui, principalmente isso, né? Por que é importante isso que você está falando? Isso que você está buscando demonstrar? Qual que é a sua relevância, né? Em que ele ajuda? Por que ele é bom? Né? É isso aqui que vai ajudar a vender esse seu peixe que a gente fala aqui, né? Mas a partir disso você vai ressaltar por que sua pesquisa, seu projeto, ele é importante, né? Se você descrever essas perguntas, né, é o que eu disse, meia página é o suficiente. Se você juntar junto com a introdução, vai dar no máximo uma página e meia, né? Se você vier dessa forma descrevendo essas perguntas, né? Por que você escolheu esse tema? Porque é um tema relevante, é assim, assim, assado, está em evidência, é um tema novo, com novas políticas públicas atualizadas, é uma forma de viabilizar a questão da sustentabilidade, a importância dessas áreas de preservação permanente, né? Por que isso é importante para a sociedade, para o meio ambiente, a questão do êxodo rural, a questão de uma melhor qualidade de água, né? Enfim, são essas. Se a gente responde essas perguntas, a gente respondendo essas perguntas, a gente já consegue no mínimo escrever aí uns 2, 3 parágrafos, né? Qual que é a importância disso aí, tá? Por fim, a gente tem aqui, né, os resultados, que nada mais como não foi executado de fato, porque é uma proposta de projeto, né? Mas quais os resultados? Os resultados é justamente a proposta, né? Buscando responder esses objetivos ali de uma forma, aqui como é uma proposta de projeto no sentido de execução, seria basicamente, né, a apresentação, né, dos mapas, da caracterização, né, do empreendimento, da área, tá? Apresentação dos custos e orçamentos, quantidade de mudas, cercas, quantas cercas, quantos moirões, quanto custa, qual que é o orçamento final, né? Então você já veio falando, fez tudo, já fez a introdução, já falou por que é importante, já contextualizou o tema, já mostrou o que você quer propor através dos objetivos,
né? Já veio todo com a parte de revisão bibliográfica, entrou com os conceitos, agora chegou nos objetivos, apresentou o que de fato você quer fazer. Chegou nas metodologias, você vai demonstrar como vai executar isso, com qual método vai ser feita a execução dessa proposta. E aí vem os resultados, onde você vai apresentar o lugar onde vai ser feito, os mapas, né? As áreas que precisam ser recuperadas, e assim os custos e orçamentos para a recuperação dessa área. E esse é o resultado. Tá? Então, a partir disso, isso aqui é fundamental para viabilizar o projeto, né? Então a pessoa lá, vamos pensar seu cliente, ele leu, entendeu tudo a importância, mas isso aqui também tem que ser muito bem executado, com muito detalhe, clareza, né? Para que se torne viável, para viabilizar os projetos. Isso aqui não é como exemplo na parte de recuperação de área degradada, mas em qualquer consultoria, qualquer outra coisa que você vai fazer, esse levantamento de custos e orçamentos, apresentação detalhada disso, quanto mais detalhado e ficar mais claro para o cliente, né, além da importância, saber o que realmente está sendo executado e principalmente também apresentar um cronograma de execução, né, com as etapas dos projetos. Essas etapas podem ser um pouco mais aglutinadas, né, e você dá aqui, você trabalhar em torno de 8 meses, 1 ano, enfim. Né? Também vai em cima da demanda do que o cliente quer, ou de um edital, do que ele precisa, qual que é o tempo de execução que você tem, né? Vai ajustar isso aqui. Então esses são os resultados. É apresentar os mapas, os levantamentos, os levantamentos de custos e orçamentos e um cronograma de execução desse projeto. O que vai ser feito em cada etapa, né? E se você conseguir ainda, às vezes, colocar aqui um valor em cada etapa, né? Qual que é o valor dessa primeira etapa, da segunda e da terceira? Então, vamos supor que tem um montante lá vamos chutar um valor aqui de 10 mil, 50 mil reais, né? Ah, então tá, 50 mil reais, mas o meu desembolso aqui na primeira hora é 10, na segunda é 30. Então, aqui, pensando em 50, né, já foi ali 90% do capital já foi. Depois do monitoramento e manutenção, ele vai ser menos custoso. Então eu sei que no plantio é onde vai ser o meu maior dispêndio de dinheiro, né? Então o cliente, você prepara o cliente, você prepara tudo, né? Você dá uma atenção. Vai ser o momento que eu vou mais gastar e vai ser em um único mês só a sua execução. O resto que eu menos vou gastar, vou ter um trabalho muito maior, né? No sentido assim, não um trabalho muito maior, mas um trabalho mais prolongado no sentido de tempo, por exemplo, tá? E depois também você pode concluir ali, escrever os problemas e as limitações, tá? Encontrado na realização do trabalho, o equipamento no sentido o cliente quer recuperar uma área, mas tem menos dinheiro, então você tem que ajustar a metodologia para aquilo, fazer um plantio, não fazer um plantio, só o cercamento de uma área, por exemplo, e fazer um monitoramento. Então você pode demonstrar essas limitações por conta de recursos, por conta de tempo, por conta de pessoas, aí depende muito, né? Mas isso também pode ser apresentado nessa proposta, né? Pode ser às vezes uma proposta que tenha 2 etapas, né? Vamos pensar que às vezes é um edital inicial, você vai começar, esse primeiro momento é só um momento talvez de cercamento e limpeza, e vai ter uma segunda etapa, um segundo momento, por exemplo, na parte, um segundo edital ou um segundo fomento. E aí você vai dar continuidade nessa proposta aqui, né? Isso é muito comum acontecer, né? Às vezes dinheiro de governo, dinheiro de edital, que você tem uma sequência, um projeto que demora 5, é de longo prazo, 5, 10 anos, 15 anos, então você vai estruturando parcialmente, mas você já pode fazer uma visão geral, mesmo que um pouco não tão precisa, né? Mas você pode apresentar um todo e focar simplesmente às vezes
numa determinada área, numa determinada atividade ou proposta aqui, uma etapa, vamos falar assim. Tá certo, pessoal? É isso, né? Focar agora nesse fechamento para a gente já apresentar isso aí, né? E aí vocês vão fazer uma apresentação aqui dos resultados do projeto como um todo, um slide, né? Como se fosse para vender isso aí mesmo, tá? Eu peço muito cuidado e chamo muita atenção para isso aqui, tá? Não torne algo demasiado. Se tiver muito caro, vocês pensem demais aí, tá? Tem que ter um cuidado nisso aqui, tá? Vamos começar a pensar um pouco mais nisso aqui, para a gente entender o que vocês acham que é caro, o que é barato e tentar viabilizar de fato, ter uma noção, né? E aprender com esse processo. A verdade aqui é para a gente aprender com tudo isso, né? O cuidado que eu falo é para que não simplesmente às vezes coloque um orçamento e aceite qualquer número e tudo mais, mas reflita a respeito disso. Pô, isso aqui então é viável? Como que eu posso talvez ainda melhorar esse preço aqui? Será que tem necessidade às vezes do espaçamento que eu dei aqui no cercamento? Será que a limpeza, a hora homem, será que não está muito cara? Como é que eu consigo otimizar isso aqui? Eu tenho tempo para isso? Então às vezes eu diluo aqui o tempo e consigo melhorar aqui o meu orçamento, né? Então assim, a ideia é um pouco refletir um pouco disso antes de apresentar. Tá bom, pessoal? A gente vai conversando aí, eu fico à disposição. Tá joia? Um abraço. Até mais.